Existe um padrão silencioso que acontece todos os dias ao seu redor, e talvez esteja acontecendo com você agora, sem que você perceba. Já sentiu que fala, explica, tenta se conectar, mas em alguns momentos as pessoas simplesmente desviam o olhar, mudam de assunto ou parecem não dar importância ao que você diz. Não é sempre sobre o que é dito, muitas vezes, é sobre algo muito mais profundo no comportamento humano que passa despercebido. E o mais inquietante é que isso não acontece de forma explícita. Não existe um aviso, não existe uma explicação clara no momento. Apenas acontece. Aos poucos, em pequenas situações do dia a dia. Em conversas que esfriam, em respostas curtas, em relações que parecem perder força sem motivo aparente. E quando você percebe, já está se perguntando o que mudou, ou pior, o que há de errado. Neste vídeo, você vai entender de forma direta e racional quais são os padrões comportamentais que fazem uma pessoa ser ignorada socialmente sem perceber. Não estamos falando de culpa, nem de rótulos, mas de sinais sutis que influenciam profundamente a forma como os outros te percebem, reagem e se conectam com você. E, mais importante ainda, você vai entender como reverter isso na prática, ajustando pequenas atitudes que mudam completamente a forma como você é visto em qualquer ambiente. Fique até o final, porque o que você vai entender aqui não é apenas sobre comunicação, é sobre presença, percepção e o impacto invisível do seu comportamento nas relações ao seu redor. Antes de continuar, faz algo rápido comigo. Comenta uma única palavra que descreve como você está agora. Pode ser cansado, confuso, sozinho, em paz ou qualquer outra. Não pensa demais, só escreve o que vier. Enquanto isso, presta atenção no vídeo, porque a partir daqui, você deixa de ser só espectador e começa a enxergar algo que pode mudar a forma como você entende suas relações. E se, em algum momento, isso fizer sentido para você, deixa o like e se inscreve. Isso ajuda a manter esse tipo de conteúdo chegando até você. Tem um comportamento no dia a dia que passa tão despercebido que a maioria das pessoas só percebe quando já virou padrão. E aí fica difícil entender porque as conversas mudaram de tom. Não é sobre o que você fala, nem sobre o quanto você sabe. E isso é o mais estranho de tudo. Já reparou como tem dias em que você entra numa conversa normalmente, fala de algo simples, algo até leve e, de repente, a resposta vem curta, sem energia, ou a pessoa simplesmente muda o rumo da conversa como se aquilo que você disse não tivesse tanto peso assim? O curioso é que isso não acontece só com você. E isso é um fenômeno bem comum no comportamento humano. E ele não nasce de uma decisão consciente, tipo, vou ignorar essa pessoa. Não, é muito mais automático, quase instintivo. A mente humana funciona como um sistema de leitura rápida. Em questão de segundos, ela começa a avaliar tudo ao redor. Postura, ritmo da fala, segurança no olhar, até o jeito como você reage quando alguém interrompe você. E aqui vem o ponto que quase ninguém percebe. Quando alguém sente, mesmo que de forma sutil, que a sua comunicação está sempre tentando se ajustar demais ao ambiente, como se você estivesse se moldando o tempo inteiro para ser aceito, o cérebro do outro começa a te colocar em segundo plano sem avisar. Não é rejeição direta. É algo mais frio e silencioso, perda de prioridade social. E isso pode acontecer em situações simples do cotidiano. Tipo quando você começa uma frase e já se corrige no meio dela para não parecer estranho. Ou quando você ri de algo que nem achou tão engraçado só para acompanhar o clima. Ou ainda quando você continua explicando algo mesmo depois que a outra pessoa já perdeu o interesse visivelmente, mas você segue, tentando segurar a conversa. Esses pequenos movimentos criam uma impressão invisível, mais forte, a de que sua posição na conversa não está totalmente firme. E o mais interessante é que, na prática, isso não tem nada a ver com valor pessoal. Tem a ver com percepção de estabilidade. A mente humana tende a dar mais atenção para quem parece mais estável no próprio ritmo de comunicação. Não é sobre ser frio ou distante, mas sobre não parecer que você está constantemente se ajustando para caber. É como se o cérebro das outras pessoas lesse isso como um sinal silencioso de incerteza social. E quando isso acontece, a dinâmica muda sem ninguém perceber. A atenção diminui, as respostas ficam mais curtas e a conversa começa a perder intensidade. Só que tem um detalhe ainda mais importante nisso tudo. Isso não nasce do nada. Geralmente começa em situações pequenas, quase imperceptíveis, do tipo que ninguém questiona no momento, mas que vão se acumulando até virar padrão. E é justamente aí que entra a parte mais interessante desse comportamento, porque ele não se forma só na forma como você fala, mas principalmente no que você faz nos momentos em que a conversa não te devolve a mesma energia que você colocou nela.
Existe um ponto bem sutil no comportamento humano que muda completamente a forma como as pessoas te tratam, e quase ninguém percebe quando começa. Sabe aquele momento em que a conversa até estava indo bem, mas de repente a energia cai? A pessoa começa a responder com frases mais curtas, o olhar já não fica tão presente, e você sente que algo desencaixou, mas não sabe exatamente o que? E isso não acontece por acaso. Na maioria das vezes, o que muda não é o assunto, é o ritmo invisível da troca. Tem pessoas que entram numa conversa e, sem perceber, começam a tentar sustentar tudo. Se a resposta vem fria, elas aumentam o esforço. Se alguém se afasta um pouco, elas tentam preencher esse espaço com mais fala, mais explicação, mais tentativa de conexão. E é aqui que mora o detalhe mais interessante. O comportamento humano não reage bem a excesso de esforço emocional imediato. Não porque esforço é ruim, mas porque ele pode transmitir uma sensação de desequilíbrio na interação. É como se o cérebro da outra pessoa percebesse: essa conexão está sendo mais puxada de um lado do que do outro. E quando isso acontece, a tendência natural não é rejeitar, é reduzir envolvimento aos poucos. Só que isso não aparece de forma direta. Não tem uma frase dizendo "vou me afastar". Acontece em microsinais. A resposta que antes tinha 2 ou 3 linhas vira uma só. O tempo de resposta aumenta um pouco. O interesse muda de direção sem explicação clara. E o mais curioso, quem está do outro lado quase nunca percebe que está entrando nesse padrão de tentativa de manter a conversa viva a qualquer custo. Mas isso cria um efeito psicológico importante. Quanto mais alguém tenta sustentar uma interação que já começou a esfriar, mais a outra parte sente que a conversa perdeu naturalidade. E no comportamento social, naturalidade pesa mais do que intensidade. Existe uma espécie de leitura automática que as pessoas fazem sem perceber. Elas não analisam logicamente, elas sentem o ritmo. E quando o ritmo parece forçado, instável ou dependente de mais de uma única pessoa, a atenção começa a migrar naturalmente para outro lugar. Não é sobre desinteresse total. É sobre prioridade mental sendo reorganizada sem aviso. E o mais forte disso tudo é que esse padrão não aparece só em conversas longas, ele aparece em pequenos momentos do dia a dia. Num grupo de mensagens onde você sempre é quem continua puxando assunto. Numa conversa presencial onde você percebe que, se parar de falar, o silêncio domina. Ou até naquele momento em que você percebe que está tentando manter alguém presente na conversa, enquanto a outra pessoa já não está mais realmente ali. E isso vai criando um tipo de dinâmica silenciosa, onde você começa a sentir que precisa segurar a atenção dos outros. Mas o comportamento humano não funciona bem sob pressão de manutenção constante. Ele responde muito mais à naturalidade do fluxo do que ao esforço de controle dele. E é exatamente nesse ponto que começa a surgir o próximo padrão, aquele que não tem a ver com o esforço em si, mas com o que acontece dentro de você nos momentos em que o outro já não responde da mesma forma. Agora vem a parte mais silenciosa de tudo isso, e talvez a mais importante. Porque não é só sobre como os outros te respondem. É sobre o que você faz dentro de você no exato momento em que percebe que a resposta não veio do jeito que você esperava. Tem gente que nem percebe, mas muda completamente o próprio comportamento quando sente que está sendo ignorada. A conversa fica meio estranha, você tenta continuar, mas sente que perdeu o chão dela. E aí acontece algo quase automático. Você começa a ajustar o seu jeito para tentar recuperar aquela tensão. Fala mais rápido. Explica mais do que precisava. Reforça ideias que já estavam claras. Ou pior, tenta mudar o tom, como se estivesse correndo atrás de uma reação melhor. E isso não acontece de forma consciente. É quase um reflexo emocional. O problema é que, no comportamento social, essa tentativa de recuperar conexão no meio do afastamento costuma ter o efeito contrário. Não porque você está errado, mas porque a interação começa a perder naturalidade. Pensa numa conversa como uma espécie de dança invisível. Quando os dois estão no mesmo ritmo, tudo flui sem esforço. Mas quando um começa a acelerar demais, tentando segurar o outro, o passo perde leveza. E é exatamente isso que as pessoas sentem, mesmo sem conseguir explicar. Agora tem um detalhe ainda mais interessante. O comportamento humano não reage só ao que é dito, mas ao que é sentido no ritmo da troca. E quando alguém percebe, mesmo que inconscientemente, que a conversa está sendo sustentada com esforço de um lado só, a tendência é reduzir ainda mais a energia investida. Não é maldade. Não é rejeição direta. É só o cérebro reorganizando prioridade. E nesse ponto, muitas pessoas entram num ciclo sem perceber.
Quanto mais sentem que estão perdendo atenção, mais tentam recuperar essa atenção. E quanto mais tentam, mais a conversa perde espontaneidade. E quanto mais perde espontaneidade, mais a outra pessoa se afasta. Mas o mais curioso é que isso não nasce só no momento da conversa. Ele já vem de antes. Vem da forma como você lida com pequenos silêncios, com pausas, com respostas neutras, com a sensação de que algo não está fluindo. Tem gente que não tolera bem esse espaço vazio e tenta preenchê-lo rápido demais. E é aí que o comportamento começa a ser lido de forma diferente pelos outros. Porque, no fundo, o silêncio dentro de uma conversa não é o problema. O problema é como você reage a ele. E essa reação diz mais do que as palavras que você usou até ali. E talvez seja por isso que algumas pessoas parecem sempre manter presença, mesmo falando pouco, enquanto outras, mesmo falando muito, acabam ficando em segundo plano sem entender o motivo. E tudo isso leva uma última peça desse quebra-cabeça, algo que não está na fala, nem no esforço, nem no silêncio, mas no ponto exato em que você decide como se posiciona quando percebe que algo mudou na dinâmica da relação. Quando você junta tudo isso, a ideia começa a ficar mais clara e, ao mesmo tempo, um pouco desconfortável de enxergar. Não é sobre ser ignorado por falta de valor. Não é sobre ser interessante o suficiente. E muito menos sobre algum defeito pessoal escondido. O que acontece, na maioria das vezes, é um conjunto de pequenos sinais comportamentais que vão sendo lidos sem palavras. Primeiro, a forma como você entra nas interações, às vezes tentando se ajustar demais, como se precisasse encontrar o tom certo o tempo todo. Depois, o ritmo da conversa, quando existe um desequilíbrio invisível, onde um lado começa a sustentar mais energia do que o outro, e isso muda completamente a naturalidade da troca. E por último, a reação ao silêncio, esse momento em que o não dito pesa mais do que qualquer frase, e a forma como você lida com isso pode reforçar ou quebrar a dinâmica que está acontecendo. No fim, o comportamento humano não responde só ao que você fala, ele responde ao que você transmite sem perceber. E isso inclui o seu ritmo, sua estabilidade emocional naquele momento e até a forma como você se posiciona quando algo começa a esfriar. Mas aqui está o ponto mais importante de tudo isso. Nada disso é fixo. Esses padrões não são rótulos. São apenas hábitos de interação que podem mudar com consciência. E quando você começa a perceber isso, algo muda silenciosamente. Você para de tentar controlar a reação dos outros e começa a entender melhor o próprio impacto na dinâmica social. Porque, no fundo, não é sobre ser ignorado. É sobre como pequenas atitudes moldam a forma como sua presença é percebida sem você dizer uma palavra. E talvez a reflexão mais forte disso tudo seja essa. As pessoas não ignoram quem você é. Elas respondem ao que sua presença comunica, mesmo quando você está em silêncio. E quando você entende isso de verdade, não é o mundo ao seu redor que muda primeiro, é a forma como você começa a se enxergar dentro dele. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, já deixa o like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos como esse que falam sobre comportamento humano de um jeito direto e real. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque aqui a gente vai mais fundo nesses padrões que influenciam suas relações, sua forma de pensar e até como você é percebido sem perceber. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos vídeos. Pode ser sobre solidão, relações difíceis, personalidade, ansiedade social ou qualquer outro padrão do comportamento humano que você quer entender melhor. Aproveita também para clicar no vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele vai te levar ainda mais fundo nesse tipo de análise e logo depois dá uma olhada na playlist do canal, onde tem vários conteúdos conectados a esse tema que você acabou de assistir.